Imagine a seguinte situação, é o final dos anos 90 e você vive em uma bela cidade onde todos os moradores são unidos, educados e ajudam uns aos outros. E nesse dia em específico o tempo está maravilhoso, fazendo um pouco de calor por conta do verão que se aproxima. Só que de repente você escuta uma grande explosão e se assusta. E ao olhar para cima, percebe que tem uma enorme nuvem negra cobrindo uma grande parte do céu. Aqui é o Drake e hoje no Abismo do Medo nós iremos acompanhar um caso de um acidente envolvendo o vazamento de gasolina em um oleoduto. Atualmente, existem pelo menos 120 milhões de veículos circulando pelo Brasil, sendo que a maior parte deles estão em São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. E para abastecer esse tanto de veículos, são utilizados por ano cerca de 100 bilhões de litros de combustível. E você provavelmente não imaginava que esse número era tão grande. Só que, obviamente, seria impossível transportar tanto combustível usando apenas caminhões-tanques. Isso porque iria demorar muito tempo para que a gasolina chegasse aos postos. E além do mais, aumentaria bastante as chances de acidentes. Inclusive, há um tempo atrás, uma câmera de segurança filmou um caminhão-tanque explodido ao encostar nos fios elétricos de um poste no Rio de Janeiro. Mas por sorte, o tanque estava sem gasolina no momento do acidente. E por isso, tanto o motorista quanto as pessoas que estavam por perto saíram com vida. Já se o tanque estivesse cheio, a história teria sido bem diferente. Então, para evitar acidentes como esse, e também para agilizar o transporte da gasolina pelo país, a Transpetro, que é uma subsidiária da Petrobras, instalou milhares de quilômetros de tubos embaixo da terra, mais conhecidos como oleodutos, sendo que o maior deles tem aproximadamente 14 mil quilômetros de extensão. Já nos Estados Unidos, o funcionamento é bem parecido, porém um desses oleodutos que passava por debaixo de um parque causou uma grande explosão no local. Wade Bennett King era um garotinho de 10 anos que nasceu em 5 de junho de 1989, na cidade de Bellingham, localizada no estado de Washington, que por sinal fica bem perto da fronteira com o Canadá. E apesar de Wade ter mais um irmão e irmã, esses eram mais velhos do que ele, e por isso o garoto recebia quase 100% da atenção dos seus pais, o Frank e a Mary King, que tinham por volta dos 50 anos de idade. E como o Frank era o proprietário de uma concessionária de automóveis, ele tinha bastante dinheiro à disposição, e por isso sempre levava seu filho para passear e conhecer o mundo. Certa vez eles esquiaram durante o inverno, e em outra ocasião viajaram para a Inglaterra. Mas na época do acidente, Wade estava na 4ª série e estudava na Roosevelt Elementary School, que mais tarde teria seu nome trocado para homenagear o garoto, que impediu que mais pessoas morressem. E por mais que Wade jogasse basquete e futebol americano, o esporte que ele mais gostava de praticar era justamente o beisebol. Isso porque o seu pai e o seu irmão mais velho foram catchers, também chamados de receptores, que são basicamente aqueles jogadores que usam uma máscara e colete de proteção e ficam atrás do rebatedor. E essa foto tirada no dia anterior ao acidente mostra Wade comemorando junto com seus companheiros depois de realizar uma jogada rara, conhecida como Grand Slam. E é interessante refletir um pouco sobre como as coisas funcionam, né, pessoal? Pois em um dia você pode estar feliz e sorrindo, e justamente no dia seguinte perder a vida de uma maneira trágica, assim como aconteceu com o Wade. Então, em 10 de junho de 1999, por volta das 4 horas da tarde, os moradores da cidade de Bellingham começaram a ligar para o serviço de emergência, porque estavam sentindo um forte cheiro de gasolina. E esse odor parecia vir do Watcom Falls Park, que como o próprio nome sugere, é um parque florestal que fica logo ao lado de um grande lago. E aí, quando o primeiro caminhão de bombeiros chegou no local para investigar, eles ficaram bem assustados ao olhar para um dos rios e ver que a água tinha sido quase inteiramente substituída por gasolina, o que significava que qualquer faísca poderia desencadear uma enorme explosão. Então, vários bombeiros e policiais se reuniram no parque para evacuar o local e tentar descobrir de onde estava vindo tanta gasolina. Mas antes que o problema pudesse ser resolvido, todas as pessoas que estavam ao redor do parque escutaram um barulho de uma explosão, que resultou em uma gigantesca nuvem de fumaça que subiu em direção ao céu. Inclusive, alguns moradores até acharam que o Monte Baker, localizado a 100 km da cidade, havia entrado em erupção, causando aquela enorme nuvem de fumaça. E talvez se esse monte tivesse mesmo entrado em erupção, os resultados não teriam sido tão catastróficos. Mas nesse momento, os moradores da cidade ficaram se perguntando o que teria acontecido, sendo que Frank, o pai do Wade, pensou que a casa de um vizinho estava pegando fogo. Já a mãe do garoto nem se importou em descobrir a origem do fogo, pois a primeira coisa que passou na mente dela foi verificar onde estava seu filho, torcendo para que Wade estivesse bem longe da explosão. Porém, o que Mary não sabia é que o filho dela tinha causado a explosão. Acontece que Wade havia ido até o parque junto com seu colega e amigo chamado Steven Tsorvias, e como os dois não sabiam sobre o vazamento de gasolina que estava no rio, eles foram brincar com uma perdeneira perto da água e sem querer causaram um incêndio. E galera, é impossível culpar as crianças pelo acidente, já que nem mesmo um adulto poderia imaginar que teria um vazamento de combustível dentro de um parque florestal, que na teoria era para ser um local ecológico, sem nenhum tipo de produto químico. E os dois garotos eram tão amigos que Stephen tentou proteger Wade das chamas, mas infelizmente os dois ficaram gravemente feridos. E depois que a ajuda chegou, eles foram levados para fora do parque, e Frank ficou chocado ao ver o estado em que seu filho se encontrava. O cabelo dele estava todo queimado, seu rosto esticado e a sua pele pingando.
Essa foi a descrição que Frank deu sobre o estado do seu filho momentos após o acidente, mas para tentar poupar a sua esposa, ele disse para ela voltar para dentro de casa e não olhar para o garoto, porque a cena era chocante demais. E apesar dos ferimentos, Wade e Stephen estavam conversando normalmente, o que acabou despertando um pouco de esperança em Frank, que pensou que seu filho sairia vivo dessa. Porém, o que o cara não sabia naquela época é que dificilmente uma pessoa morre no mesmo instante em que sofre as queimaduras, pois na verdade a parte perigosa está nas horas e nos dias seguintes após o acidente. E como a nossa pele atua como uma barreira protetora, quando ela é queimada, as bactérias e patógenos conseguem entrar bem mais facilmente no corpo humano. A pele também evita que a água que nós bebemos seja desperdiçada, e sem a ajuda dela, os órgãos internos podem sofrer desidratação. E enquanto os dois garotos ainda estavam sendo socorridos, Catherine Dellen, que é a mãe de Stephen, teve um pressentimento bem ruim. Ela estava longe de casa no momento do acidente, tentando chegar o mais rápido possível para verificar se o garoto estava bem. Mas ao conseguir entrar em contato com a sua filha por telefone, Catherine descobriu da pior forma que Stephen havia sofrido queimaduras graves, e que ele e Wade se encontravam no hospital. Porém, como estavam com cerca de 90% do corpo queimado, os garotos foram transferidos de helicóptero para um hospital especializado em traumas, localizado a 130 km de distância em Seattle, chamado Harborville Trauma Center. E a viagem de helicóptero demorou mais ou menos 45 minutos, e eu imagino a dor que os dois garotos deveriam ter sentido, enquanto que o Frank teve que ouvir os médicos dizendo que seu filho Wade não iria sobreviver, porque ele literalmente quase não tinha mais pele. Mas enquanto os dois garotos recebiam um tratamento médico, havia um jovem de 18 anos que estava desaparecido desde que a explosão aconteceu. Liam Wood tinha se formado no ensino médio há apenas uma semana, e estava aproveitando esse tempo livre para pescar, porque era a coisa que ele mais gostava de fazer. E segundo Marlene Robson, que era a mãe do jovem, ele iria ajudá-la preparando o jantar naquela noite. Mas quando Marlene não conseguiu entrar em contato com seu filho, ela começou a dirigir pela cidade tentando encontrá-lo. Até que em um certo momento, a mulher teve que parar em um posto de gasolina para abastecer. E pelo rádio que o atendente estava ouvindo, Marlene recebeu a notícia de que encontraram um corpo de um jovem não identificado com cerca de 18 anos. Então nesse momento ela começou a rezar e a pedir para que não fosse seu filho. Já por volta das 2 horas da madrugada, Marlene ainda estava acordada dentro de casa, esperando que Liam pudesse passar pela porta da frente a qualquer momento e abraçá-la. E de fato, a mulher escutou alguém se aproximando para entrar na residência. Porém, não era o seu filho, e sim os policiais que vieram dar uma triste notícia de que Liam havia falecido. Isso porque o jovem tinha ido até o parque para pescar e acabou inalando a fumaça do incêndio, desmaiando no local e perdendo a vida lá. Mas de volta ao hospital, Mary King estava ao lado da cama do Wade e nem sequer conseguia abraçar o garoto por conta das queimaduras, e ela basicamente teve que assistir o seu filho morrer aos poucos, sem poder fazer nada. Então, para trazer um pouco de conforto para o seu filho nesse momento complicado, Frank disse para Wade que estava acontecendo um jogo de beisebol no céu e que precisavam de um apanhador talentoso como ele. E aí, durante a madrugada do dia 11 de junho de 1999, Wade faleceu, e 5 horas depois disso, seu amigo Stephen também teve o mesmo destino. Mas segundo o que Frank disse em uma entrevista, ele não conseguia acreditar que alguns dias atrás estava se divertindo junto com seu filho em um jogo de beisebol, e depois estaria planejando o funeral do garoto por conta de um acidente que ninguém esperava que fosse acontecer. E como Wade, Stephen e Liam eram queridos por todos na comunidade, cerca de 1000 pessoas compareceram ao funeral deles. Fora que os dois garotos foram tratados como heróis, porque se a explosão não tivesse acontecido no parque, a gasolina iria se espalhar para o rio e também para a cidade, causando uma tragédia muito maior. Mas apesar disso, Mary King entrou em profunda depressão após o funeral do seu filho, passando um tempo em clínicas psiquiátricas de Seattle e Bellingham. Enquanto que Frank disse que levou anos para recuperar o senso de normalidade, pois parecia que ele estava vivendo em uma ilusão. A família até recebeu um bastão de beisebol do jogador Ken Griffey Jr., que foi assinado pela maioria dos membros do Seattle Mariners, que era justamente o time favorito do Wade. E uma outra vítima do acidente foi Donald Alderson, de 51 anos de idade, que trabalhava no departamento de obras públicas da cidade. E como a residência do cara ficava bem perto do parque, ele começou a sentir um cheiro forte de gasolina e pensou que na verdade tinha um vazamento no seu carro. Porém, conforme esse cheiro ia aumentando, o cachorro de Donald começou a convulsionar, porque a gasolina é bem tóxica para cães. E aí, depois que ele e o animal foram levados para longe da casa pelos bombeiros, a residência em que o cara morava há 20 anos simplesmente explodiu. E apesar de Donald não ter morrido, ele teve que assistir o seu lar se transformar em uma gigantesca bola de fogo. Só que o mais bizarro disso tudo é que os moradores de Bellingham não faziam ideia de que tinha um oleoduto que passava por debaixo da cidade, enquanto que a empresa Olympic Pipeline Company, que cuidava do oleoduto, começou a distribuir kits de primeiros socorros, que tinham apenas 2 aspirinas e alguns band-aids. Ou seja, os caras literalmente explodiram a cidade, e a solução que ofereceram foi distribuir uns kits baratos que não deveriam ter custado nem $2 cada. E fora as 3 vítimas que perderam a vida, a enorme quantidade de gasolina que se espalhou acabou destruindo o ecossistema do parque, eliminando peixes, animais e a vegetação. Até que um mês depois do acidente, a Olympic Pipeline queria começar as obras para reativar o oleoduto. E obviamente que a população não aceitou esse absurdo, e por isso fizeram vários protestos, e conseguiram reunir 6.000 assinaturas em um abaixo-assinado. Porém, o que os moradores daquela época não sabiam
não. E o que várias pessoas hoje em dia ainda não sabem é que quem manda verdadeiramente nas maiores potências mundiais não são os políticos, e sim os bilionários. Então, mesmo que os moradores tenham pressionado o governo, os políticos não tinham autoridade ou simplesmente não queriam que o oleoduto parasse de operar. Mas explicando um pouco melhor o que ocasionou esse acidente, o oleoduto de 40 centímetros de diâmetro estava transportando gasolina de uma refinaria localizada no noroeste de Washington para um depósito de armazenamento que ficava na parte sul do estado. E todo esse trajeto daria cerca de 170 quilômetros. Só que ao contrário do que alguns de vocês devem estar imaginando, quem controlava o oleoduto não eram funcionários chão de fábrica, e sim operadores à distância que ficavam no escritório da cidade de Renton, dando comandos através de um computador. Até que por volta das 15 horas da tarde, antes do acidente acontecer, vários alarmes começaram a tocar dentro do escritório, avisando que tinha algo de errado com o oleoduto. E para evitar uma catástrofe, os operadores desligaram o bombeamento das estações, pois poderia haver algum vazamento nos canos. Então, ao invés de continuar enviando gasolina pelo mesmo caminho de antes, os operadores fizeram um desvio na região de Bayview Allen, enviando gasolina apenas pelo cano da esquerda e não da direita. Mas como achavam que essa gambiarra tinha resolvido os problemas temporariamente, os operários reiniciaram o sistema e continuaram a mandar centenas e centenas de litros de gasolina pelo oleoduto, até que inesperadamente uma explosão aconteceu bem perto da refinaria, na cidade de Bellingham, causando aquele acidente trágico que nós acompanhamos no começo. E para evitar que o oleoduto continuasse operando livremente embaixo da cidade, os moradores começaram a fazer pesquisas extensas, descobrindo que quase todo dia acontecia um acidente envolvendo esses oleodutos nos Estados Unidos, o que significava que as empresas de transporte de combustível estavam cometendo vários erros e sendo negligentes com a segurança. E fora isso, os moradores também descobriram que não tinha nenhuma lei que obrigasse as companhias a fazer inspeções regulares dentro das tubulações dos oleodutos. E além do mais, um sistema de detecção de vazamentos era opcional, por mais que fosse essencial para impedir que esse tipo de acidente acontecesse, enquanto que uma perícia realizada por especialistas posteriormente concluiu que as bombas e válvulas estavam com defeito, o que causou uma ruptura nos canos. Os trabalhadores da empresa de transporte de combustíveis também não recebiam um treinamento especializado para instalar e operar esse tipo de tubulação, ou seja, eles eram trabalhadores generalistas que não tinham a formação adequada. Então, após muita luta e persistência, os moradores de Bellingham conseguiram marcar uma reunião no Congresso americano, localizado em Washington DC, que é a capital dos Estados Unidos. E o interessante é que eles mesmos tiveram que pagar a viagem do próprio bolso para conseguirem ir até lá. E mesmo sendo pessoas comuns, eles tiveram que falar na frente de vários políticos e também dos grandes empresários donos das companhias de petróleo e gás natural. E eu digo isso pois geralmente advogados estão envolvidos nesse tipo de processo. Mas para Marlene, a mãe do Liam, isso não era nada comparado à dor de ter perdido seu filho. E aí, graças aos reforços de Marlene e dos outros moradores, o governador de Washington daquela época, chamado Gary Locke, sancionou a Lei de Segurança dos Oleodutos, que implementou várias normas e procedimentos novos. Já nesse mesmo período, os pais do Wade e do Stephen entraram com uma ação por homicídio culposo no Tribunal Superior do Condado de Whatcom, colocando no documento que a Olympic Pipeline, 3 funcionários que trabalhavam lá e mais outras empresas ligadas ao acidente eram culpadas pela morte precoce dos garotos. E aí, alguns anos depois, em 10 de abril de 2002, o processo de homicídio terminou graças a um acordo extrajudicial em que a Olympic e as outras empresas envolvidas se declararam culpadas e concordaram em pagar aos pais de Wade e Stephen a quantia de 75 milhões de dólares, enquanto que a família de Liam recebeu uma bolada que não foi divulgada, mas também deve ter sido na casa de milhões. E mesmo que eles tenham recebido uma fortuna, nenhum dinheiro no mundo traz de volta a vida de quem faleceu. E o ex-gerente da Olympic Pipeline, chamado Frank Hopf Jr., cumpriu 6 meses de prisão por conta do desastre. No entanto, o cara se arrependeu e depois de ser solto ele concluiu um doutorado em geomorfologia costeira, se tornando agora um defensor da segurança ambiental. Já a Roosevelt Elementary School, que era a escola que Wade estudava, teve seu nome trocado e passou a se chamar Wade King Elementary School, para homenagear o garoto. Porém, casos como esse não aconteceram apenas lá fora, e também acontecem no Brasil. Isso porque em 18 de janeiro de 2000, na Baía de Guanabara, localizada no estado do Rio de Janeiro, um oleoduto da Petrobras se rompeu devido ao excesso de pressão, despejando assim 1,3 milhões de litros de petróleo nas águas da Baía de Guanabara. E até hoje, esse é considerado o maior acidente ambiental da história do Rio de Janeiro, pois várias aves e animais marinhos morreram, além de ter contaminado a água e o ecossistema da região. Fora que os pescadores também sofreram um belo prejuízo, porque não tinham mais como pescar na baía, enquanto que a limpeza foi realizada pelo IBAMA e pela Petrobras, demorando vários meses para ser concluída. Além disso, a empresa foi multada em 90 milhões de reais por danos ambientais. Mas esperamos que esse tipo de acidente não aconteça nunca mais, para o nosso próprio bem e também dos animais. Fala galera, você conhece algum acidente ambiental que aconteceu na sua cidade ou no seu estado? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.